Não é fácil ser filho de crente, não é? Ou, para aqueles que são filhos de pastores, não é fácil ser filho de pastor. Que desafio, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos aproveitar que estamos reunidos em 3 gerações. Que privilégio ter minha mãe, minha avó, minhas mães aqui comigo. Nós estamos nos Estados Unidos, na Flórida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Se você é filho de crente, nascido em berço evangélico, berço cristão, ou se você é mãe, pai de filhos que estão sendo criados nesse caminho por você, que você quer ensinar os seus filhos nesse caminho, nós vamos falar sobre esses desafios e vantagens, né? Com certeza é uma bênção ser filho de crente, mas também tem seus desafios e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas primeiro vamos me apresentar. Meu nome é Thiago Mesquita, sou pastor no Sal da Terra, lá no Brasil, e eu estou morando nos Estados Unidos por um tempo. Estou aqui na Flórida, servindo na Igreja Diante do Trono, aqui em Boca Raton. Essa é minha avó, Maria. Maria Martins Mesquita, né? Moro em Uberlândia. Estou de passeio aqui na Flórida, visitando meus netos, né? A neta e os bisnetos. Sou a Márcia e tenho 58 anos. Estou na Igreja Sal da Terra, frequento a Igreja Sal da Terra em Uberlândia há 31 anos. E sou mãe de 3 filhos, Tiago, que é o mais velho, Mateus Alberoni e Maria Laura, e 3 netos. Então, meus filhos, exceto o Tiago, já nasceram quando eu, já cristã, já evangélica, né? Frequentando já com um compromisso com a igreja. Nós estamos aqui para falar a respeito disso. Estou a passeio aqui na Flórida também, visitando a família do Tiago. Ser filho de crente tem muita vantagem, mas também tem muito desafio, né? Não é fácil ser filho de crente, mas com certeza é muito bom. Quando eu falo que não é fácil, é porque às vezes tem alguns desafios que a gente não conversa muito sobre eles, mas também é um desafio, né? Com certeza, como eu disse, tem muitas vantagens. E é sobre isso que eu queria que a gente conversasse aqui hoje, sobre as vantagens e desafios. A senhora tem uma história de que a senhora foi criada na igreja com a minha avó. Me conta um pouquinho. A senhora converteu antes da minha mãe nascer? Ela já tinha nascido? Como que ela foi criada na igreja? Teve um tempinho que saiu, depois voltou? Como que foi isso? Quando eu me converti, eu era solteira, né? Aí me casei, eu converti em 1960, a Márcia de 64, né? Então ela já foi apresentada na igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Aí foi criado os filhos, vieram os outros filhos também, tudo criado na igreja, né? E como você falou que não é fácil ser filho de crente, né? Eu não fui filha, mas mãe, né? E, de fato, por exemplo, devido assim talvez a imaturidade, a gente muito ainda jovem, dando os primeiros passos na fé, a gente pensa, eu particularmente preocupava muito com os outros, quer dizer, tinha que dar satisfação às pessoas. A preocupação é assim, o que as pessoas estão pensando desses meninos, meu Deus, como que esses meninos estão crescendo, vocação para olhar para alguma coisa e tal. Então isso foi e talvez a cobrança. Tanto vinha cobrança de fora, como a gente mesma cobrava muito deles. Cobrava aquela cobrança, né? Eu creio que assim, tipo assim, dos pais, muitos pais também cobram assim dos filhos, mesmo sem no caminho da fé, mas aquela preocupação, como vai ser o futuro dessa criança, quando crescer, Então eu percebo hoje, se fosse para mim fazer de novo, eu teria muita coisa para mudar, né? Porque muita coisa que a gente errou no caminho. E
Só uma coisa é certa. Deus não erra, como você gosta de dizer, né, Tiago? Hoje eu ainda li um versículo que fala em Hebreus 11, 23, fala: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, desde que o Senhor nos chamou, ele já tinha, né? A gente não vê, porque a palavra fala que os pensamentos do homem não é como os pensamentos do Senhor, né? Então, o que o Senhor pensa, já pensou, já planejou. Às vezes, tem até um versículo assim, que ele puxa. Tem uma palavra lá em Isaías que fala assim, ó, esse povo está rebelde aí, eu vou puxar eles com anzol. Às vezes dói. Crescer dói, né? A disciplina, mas só uma coisa é certa. Cumpre esse versículo da vida da gente, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Isso é o que a gente, o privilégio, é o que a gente tem, nunca perdeu a fé. Porque quando eu aceitei Jesus, o primeiro versículo que eu conheci foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Tudo mudou. Naquela igrejinha pequena, já foi feita outra lugar, os bancos mudaram, o piso mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Amém. Prevaleceu na minha vida, eu nunca esqueci, e tem cumprido a por um, graças a Deus. Amém? Amém. Como que foi esse processo, mãe, de ter sido criada nesse ambiente, como minha avó falou, e aí, com certeza, teve seus desafios ali, como é que foi a adolescência, qual que eram as crises, o que era... Não foi fácil, realmente foi bom. Hoje, olhando com os olhos de hoje, eu digo que foi bom, o resultado foi bom, mas o processo não foi fácil. Exatamente isso que a mamãe falou, porque ela chamou de cobrança, né? Eu chamaria de expectativa. No meu caso, havia uma expectativa muito grande de como a gente já nasceu no ambiente cristão, sendo ensinada desde criança, né, na palavra de Deus, ali na igreja, frequentando escola dominical, frequentando cultos. Há uma expectativa de que nós não vamos falhar. Há uma expectativa, talvez, das pessoas e principalmente da gente. E uma expectativa errada, de que conhecendo o caminho, nós iremos andar nele o tempo todo sem falhar. E não é assim que acontece. Nós sabemos que Deus é um Deus de processos. Ele vai nos moldando, é uma jornada com Deus. Nós vamos caminhando, vamos crescendo no conhecimento de Deus. Mas nós precisamos ter nossas experiências pessoais. Hoje, olhando para trás, eu vejo isso, como olhando através da própria palavra. Ele é o Deus de Abraão, Deus de gerações, né? De Isaac, do filho Isaac, do neto Jacó. Ele é o Deus das gerações seguintes, mas cada um deles teve que ter a sua própria experiência com Deus. Inclusive, Jacó teve que falhar muito para se ver como quem ele era e querer uma transformação, ter um encontro com Deus, né? E a partir de então, até o nome foi mudado. E mesmo a gente tendo um berço, a gente tendo uma promessa, há um processo. E nesse processo nós vamos falhar. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, exatamente como a mamãe falou, às vezes nós preocupamos muito com a opinião das pessoas. Então, o risco é tornar, às vezes, como os fariseus, com uma atitude religiosa, uma máscara, para querer, por não conseguir ser e tendo uma pressão muito forte, você acaba parecendo ser, até que tem esse encontro pessoal com Deus, porque eles até brincam, né? Deus não tem netos, Deus tem filhos, ele vai gerar em cada um de nós esse processo. Mas então eu vivi muito isso, porque na época, assim, a gente tinha muita religiosidade, né? E muitos costumes, muitas coisas que a gente tinha que observar na igreja. E eu não conseguia. Para um adolescente, né, até para uma criança era difícil. E
mas a gente começou a fazer escondidas as coisas. Naquele tempo, né, você tinha aquela aparência como se, daquilo que deveria, que a gente achava que deveria ser, que depois a gente vê que não é o que Deus dita, é o costume mesmo religioso que eu estava querendo observar e não conseguia. Então, perto de algumas pessoas, a gente era de um jeito, mas tinha uma outra personalidade mais livre, longe daquele ambiente. E isso me trouxe muita confusão na mente, porque era uma divisão. E aquela luta que Paulo fala na Bíblia, né, que vai ser eterna em nós, aquele que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, isso faço, ó miserável homem que eu sou. Então esse sentimento era muito forte, mas não pelo motivo errado, não pelo motivo certo, pela motivação errada, não para realmente agradar a Deus, mas para agradar as pessoas, para agradar, né, o ambiente religioso em si. E isso era muito difícil, porque naquele tempo, então, vou te dar um exemplo. Quando eu era menina, por exemplo, a gente não podia ainda, porque a televisão não era como é hoje, que é uma coisa que todo mundo tem acesso. Não era muito acesso. E as pessoas se preocupavam, como a gente talvez se preocupe hoje com os filhos na internet. Naquela época eles se preocupavam com a televisão, que estava chegando, trazendo para dentro de sua casa informações que você não quer que os seus filhos tenham. Então, no ambiente cristão ali, eles não queriam que a gente visse ou ouvisse algumas coisas que poderiam nos atrair para fora do evangelho, dos princípios e valores cristãos. Tudo bem, era uma motivação boa, mas só que nós estávamos encantados com a televisão, como as crianças hoje, os filhos hoje, os jovens, estão encantados com a internet. Então nós queríamos ver tudo que estava chegando. Então a questão, em vez de nos ensinar a ver a televisão, olha, eu vou te ensinar a palavra aqui e vou te ensinar o que você deve ver e o que não deve, porque não é bom para você. Aquilo que você se alimenta vai fazer parte da sua vida. E nós nos alimentamos, nós sabemos disso, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos. E isso tudo vai nos moldando, formando a nossa mentalidade. Mas na época, como a gente não tinha esse entendimento, então o zelo, eu entendo que foi zelo. O zelo era proibir. Tudo era proibido. E era proibido ver televisão. Mas a gente queria ver. Quantos desenhos, quantos programas, até novelas, né? A gente assistia na adolescência. E nós não tínhamos em casa. Então, eu ia para a casa dos vizinhos. E ficava muitas das vezes na janela, porque era tanto tempo na casa dos vizinhos que a gente incomodava uma criança o tempo todo ali. Então, a gente ficava do lado de fora. Mas quando via alguém da igreja passando, eu corria e escondia. Escondia para não ver, falava, não, vai ver que eu estou vendo aqui, vai contar para a mamãe, ou às vezes a mamãe até sabia, mas olha só a preocupação, vai contar para o pastor, e o pastor não vai me dar a oportunidade depois de cantar na igreja, que eu gostava de cantar, como menina, né? Gostava de cantar, de fazer as coisas. Falava, então eu tenho que fazer escondido para que eles não me vejam. E isso gerou muito peso, acusação e culpa, porque gerou em mim um sentimento de que eu não era, né? Não era filha de Deus, não era cristã de verdade, que eu era uma pessoa falsa e mentirosa. Eu tinha dois comportamentos diferentes, um na igreja e um fora da igreja. E isso gerou muita confusão, até que essa culpa ficou tão grande que chegou na adolescência, eu já estava namorando, querendo, né, frequentando outros ambientes que não podiam, né, indo às reuniões, na época eu falava brincadeiras dançantes, né, iam a alguns ambientes, alguns lugares que não era comum aos cristãos frequentarem. Não era ambiente de crente? Não era ambiente de crente. Até cinema, né? Na época nem o cinema era permitido. Então isso gerou muito peso sobre mim. E eu afastei. Eu optei por afastar da igreja, que era melhor todo mundo ver quem eu era de verdade, poder ser livre para expressar, né, a Márcia que eu realmente queria ser, do que ficar vivendo, transitando nesses dois ambientes com duas personalidades diferentes. Tinha um ambiente, um comportamento na igreja e outro comportamento fora.
E assim eu fui buscar em outros lugares, né, em outras crenças religiosas que eu pensava, eu vou poder ser transformada de verdade, porque ali eu não fui transformada. Eu não consegui ser mudada apenas com os limites da lei. Hoje eu sei isso, né? A lei não conseguiu me transformar. Faça isso, não faça aquilo. E eu não entendia os fundamentos. Eu não entendia muito bem o sacrifício de Cristo. E isso foi o que teria feito diferença. Eu conheci mais os usos e costumes, mais a religiosidade, do que o Senhor Jesus de verdade. O que significou o sacrifício de Jesus? A questão de ter pago pelos nossos pecados, de Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, ir nos transformando no processo, né? Nos moldando, nos ensinando. Ele fala, eu te farei. Hoje, sim, né? Eu amo ler isso na palavra de Deus, vibro com isso quando ele fala, calma, eu te farei. Você não é, mas eu te farei. Jesus falou para Pedro, né? Eu te farei pescador de homens. Ele fala, eu te farei, farei discípulo. E essa transformação é um processo que vem de dentro para fora. O Espírito Santo faz. E hoje, assim, olhando para trás, eu tenho muito amor pela igreja. Até por aqueles que tentaram me ensinar no caminho e que às vezes impuseram essas regras, essas coisas, porque hoje eu vejo que, como a mamãe falou, era zelo, era medo de falhar, mas hoje eu entendo o que é ser livre em Cristo e já num ambiente cristão também. Quer falar um pouquinho agora a respeito disso? E como é que foi a senhora nesse tempo, quando a mamãe afastou, desviou, né? Que é o termo que todo mundo conhece aí, quando a mamãe desviou nesse processo de busca dela. Rebelde. Como é que foi para a senhora? Crente, firme? Em parte, assim, eu busquei, assim, nunca deixei de orar, né? E eu tinha fé, eu tinha certeza que ela voltaria, que ela era constrangedor, né? Porque falar que está afastada e aquela coisa assim, Jesus pode voltar e como vai ser, né? E que a gente espera a volta de Cristo todo dia, né? Então, em parte, é uma situação assim muito delicada. É um profundo, como diz, lá no fundinho do coração tem aquela sombra de tristeza, de angústia, porque também o pai dela também não era cristão, né? Então era aquela vida assim, mas aquela busca, a minha, como que eu quero dizer assim, a minha esperança, eu pensava assim, que eu queria estar sempre nos pés do Senhor, porque eu tinha certeza que Ele não ia me desamparar. Ele não ia nenhum, porque desde o dia que eu recebi o versículo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E depois eu aprendi que Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, o faraó, né? Falou para ele assim, não leva... Primeiro falou, não leva as crianças, não leva o gado. Aí Moisés falou assim, eu quero tudo. Eu quero todos, não é para ficar nem uma unha. Então, Amém. Eu aprendi, Deus foi, porque eu gosto assim de prestar atenção nas palavras e gravar no coração, né? E aí para mim não esquecer, porque aí eu nunca mais esqueci dessa palavra. Quando eu comecei a ouvir essa palavra, né? Falando que Moisés falou, eu falei, Senhor, eu também quero assim, quero todos. Não é para ficar nem uma unha sequer, não é? E essa minha casa, essa será salvo tu e a tua casa, que é o versículo, né? Atos 16, 30, né? 31, Atos.
fala, isso aí eu considero a minha casa, não é só meu marido e meus filhos, não. É todos. Meus tios, meus primos, meus irmãos, meus sobrinhos, é todos. Olha, os Família, servos, né? os servos. Como lá em Joel fala assim, que será abençoado até os servos. Os servos. Então, aquela pessoa que me serve, que vai na minha casa entregar um botijão de gás, ela está me servindo, ela é serva, ela também vai ser alcançada. Porque é a fé que Deus plantou no meu coração. E eu louvo a Deus porque eu aprendi Deus foi me ensinando de uma pessoa assim, tirada, muito simples, de uma família que nem até, meu pai era até analfabeta, minha mãe me alfabetizou em casa, né, minha mãe, mas assim, e Deus foi me instruindo. Pela misericórdia do Senhor mesmo, a bondade de Deus, eu ia aprendendo e gravando, né? Deus gravando no meu coração essas palavras que tem sido assim, porque quando eu penso assim, não, Deus não tem filho para perder. Deus não tem filho para perder. Eu quero todos, eu sei que é da vontade do Senhor, que todos sejam salvos. E isso tem alegrado meus tios, na última hora, aceita, a gente vai lá, ora com eles no hospital, e Deus recolhe, e eles aceitam, confessam Jesus. Então, assim, é tremendo, assim, a bondade de Deus na minha vida, na nossa vida, né? É privilégio mesmo, Deus cumprindo, assim, com os sobrinhos, né? E Deus, né? De repente, hoje eu ainda falei para a Márcia, Atos 2, né? De repente, Deus faz assim, faz. É a bondade mesmo do Senhor, né? A bondade, como aquele louvor que eles fizeram agora, né? Do Salmo 23, né? Que fala, o último versículo, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós estaremos na casa do Senhor para todos. Amém. E contando a história assim, resumindo, parece que foi muito rápido, né? Mas eu não sei detalhe, mas eu lembro que não é tão rápido assim, né? Não. Nas minhas contas, minha mãe se converteu, eu tinha de 7 para 8 anos, mais ou menos. Eu lembro de ter sido criado indo na Assembleia com a senhora, desde de bebezinho, né? Assim, vendo foto e pelo que eu sei, mas eu lembro de dormir no banco da igreja, escola dominical, aquela né, rotina de sempre estar no domingo na igreja e deitar nos bancos, dormir no banco, participar das escolinhas, né, a escola dominical mesmo, lá dos ensinos bíblicos, fazer as revistinhas. E eu lembro que eu ia na Assembleia de manhã, quando eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, minha mãe começou a ir no Sal da Terra, acho que mais com 8. Sim. E aí eu ia Quando na o Mateus Assembleia de manhã nasceu. com a senhora e ia no Sal da Terra à noite. Se eu não me engano, nas minhas contas, eu acho que foi até mais ou menos 14 anos assim. Porque eu lembro de tocar com alguns amigos lá na Assembleia, né? Tinha umas bandinhas, os amigos que a gente fez lá. Aí eu lembro que eu ia na Assembleia de manhã na escola dominical, participava de alguma coisa assim diferente, mas ia no Sal da Terra à noite. E no Sal da Terra também já fui envolvendo lá, né? Com 12 anos eu estava participando do louvor lá no Sal da Terra, participava de outras coisas antes, mas assim, teve esse espaço até meus 8 anos, que eu lembro também da minha mãe me levar em outros lugares, né? Uns lugares esquisitos, uns trens diferentes, né? Andar com as coisas esquisitas. É verdade, né? Então, assim, Esotéricas, né? às vezes contando parece muito rápido, mas é uma jornada, né? Porque se for pensar aí 8 anos que eu sei, fora o tempo antes de eu nascer, fora tudo, a Ana, minha filha, tá com 10, é muito tempo, né? Muito tempo. É muito tempo. E assim, nesse período que ela teve, assim, com esses esquisitos, como você falou aí, né? O Oberoni ficava muito preocupado e ele ficava preocupado com ela, assim. E eu falava tanto assim com Deus, eu falava, Senhor,
eu tenho certeza que minha filha é do Senhor. Eu apresentei ela, eu lembrava até a cor da roupa dela, o conjuntinho cor-de-rosa. Ela foi apresentada ao Senhor na igreja. Ela é muito mais sua do que minha, Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósito. Com as minhas palavras, assim, mais assim, simples, né? Mas eu confiava, falava assim, não, ela é do Senhor. Ela não é. O Senhor tem propósito na vida dela. Eu creio que ela vai voltar para os caminhos do Senhor, né? E Deus trouxe, né? E assim, hoje, eu quando eu estava lembrando, Tiago, que é uma coisa assim que a gente nunca pode esquecer, porque o Salmo 103 fala: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Não me deixa esquecer de nenhum dos seus benefícios. Essa semana eu lembrei muito o filho do pastor César, Arthur. Lembrei muito dele, porque ela, na época que ela estava naquela indecisão ainda, né, buscando, ela tinha uma busca, ela tinha muita sede, mas ela começou a buscar em coisas estranhas, né? E eu só orava. Eu não tinha coragem de falar com ela, assim, não. Eu só pedia a Deus, porque Deus tem a maneira. E Deus encaminhou o Arthur, vocês dois na escolinha. No pré, né? No lá pré. Na da Terra. O Arthur tirou do bolso um folheto e falou assim: vê meu pai no programa, antes de mais nada, né? Na TV. Acho que era no Paranaíba, né? Se não me engano, ver meu pai. E você levou para nós, porque era um horário que senão a gente não ia ligar a televisão, 9 horas da manhã. 6 ou 7? Acho que era 7. Era bem de manhã. Acho que era 7. Né? Então, se alguém me falasse, não, é uma curiosidade. E a Márcia começou a ver o pastor César pregando. Paulo Júnior e tudo, e aquilo foi clareando. Eu orava, falava: Senhor, manda uma pessoa. Eu não gostava nem de comentar, porque eu ficava pedindo para o Espírito Santo revelar para alguém, para falar com ela, sabe? Eu não queria, assim, por exemplo, eu contar para você, se eu chegar, eu sei que você estava... Não, eu queria que Deus me revelasse. E aí ela começou, né, e foi clareando para ela, né? E Deus sempre preparou também um colega de serviço, né, Márcia? Agora é interessante que esse tempo de busca, esse tempo aí, durou cerca de, igual você fala, quando você tinha uns 8 anos que nós fomos para a igreja, mas esse tempo durou uns 7 anos, 6 a 7 anos, porque até então eu me afastei da igreja, comecei a me afastar mais ou menos aos 12, 14 anos de idade, foi um processo também, eu afastando aos poucos. Ia só nos cultos aos domingos, mas como visitante, já não era considerada, né, alguém que na época, né, no início eu participava, cantava, era ativa na escola dominical, então cortei tudo isso, mas comecei a frequentar. Com 15 anos eu fui estudar em Uberlândia. Né? Meus pais continuaram em Centralina, onde nós morávamos, e lá em Uberlândia eu não ia à igreja, mas eu ia final de semana em Centralina, e às vezes eu ia no culto domingo. Aí eu passei a ser uma visita nos cultos, né? Eu contentava com isso. E isso foi distanciando cada vez mais. Por fim, eu já não ia, mas eu estava constantemente pedindo oração. Eu confiava, né? Constantemente pedindo a mamãe: ora por mim. Eu ia fazer uma prova, chegou o tempo do vestibular, e cada desafio que foi surgindo, foram os concursos, eu mandava recado para as irmãs do círculo de oração, eu tinha aquela confiança, mas eu não me sentia mais do meio, eu não sentia digna e achava que ali também não tinha resposta para mim. Eu comecei a distanciar e nesse caminho eu comecei a pensar assim, não, entrei para a universidade, comecei a achar que estava ficando muito assim, né, com uma sabedoria diferente, lendo muitos livros, lendo muita filosofia também, muitos autores, e comecei a ler também
outro tipo de literatura que me trazia uma outra visão espiritualista em vez de uma visão cristã, que a gente chamava de espiritualista, né? Eu diria esotérica, porque foi um misto de tudo aquilo que era espiritualidade. Eu estava aberta a qualquer espiritualidade. E eu comecei a buscar isso, né? A ler livros sobre o budismo, sobre todas as crenças, sobre espiritismo, sobre, né, esoterismo mesmo, propriamente dito, e até filosofias, coisas, né, como logosofia também, algumas outras. Eu queria conhecer todo tipo de pensamento, buscando, porque eu sabia que eu ia querer me conectar, que eu estava daquele jeito, totalmente desconectada, eu já não queria continuar mais. Era Deus já chamando. Até que eu comecei a frequentar mesmo o que hoje eu chamo de uma seita, porque foi uma seita, né? Eu encontrei primeiro um senhor que formou um grupo, né? E ele falava muito bem sobre tudo, e esse grupo, ele era, hoje olhando biblicamente, era muito da cultura egípcia, misturada lá com o hinduísmo. É um misto de tudo que ele falava que era a origem, a Babel, que era a origem mesmo, e de todas as outras doutrinas, que dali que teria surgido, como se fosse dos essênios antigos, né? E nós começamos esse estudo. E a partir desse estudo foram vindo rituais de magia, coisas assim, de tentar vencer aquela angústia que eu tinha interna, de não conseguir ser a pessoa que eu queria ser, com os valores morais que eu tinha, e não conseguir ser aquela pessoa retinha, que faria tudo para cumprir ali os 10 mandamentos bíblicos, não apenas, mas todos aqueles mandamentos que vêm ali, né, que você encontra ali no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Você vai lendo ali no Velho Testamento, você vai encontrar muitos para seguir, e além de tudo, o que foi sendo acrescentado, a lei mesmo, né? Pela religião, eu não conseguia. Mas aí foram me apresentados rituais, que assim a gente conseguiria. Se você fizer esse ritual, você vai conseguir vencer, né? Não apenas a meditação. A princípio, a meditação. Por que é a meditação? Que era passada. Não é a meditação bíblica, de você ficar ali meditando no que Deus diz, no que Jesus agiu, como Jesus agiu, na vida de Cristo, nos princípios, nos valores de todos os personagens bíblicos que estão ali para aprendermos com ele. Mas não, uma meditação de esvaziar minha mente e fazer invocações, que os próprios mantras. Depois eu fui perceber que eram invocações. Fazendo invocações que você estaria dando para determinados espíritos, ou guias, ou o que você quiser chamar, para ter a oportunidade de usar seu corpo, de entrar na sua mente, né? E de fazer coisas que não eram o propósito de Deus. Eu fui distanciando, só que, ao mesmo tempo, aumentava a minha angústia interna. Porque eu tinha conhecido lá no passado os princípios, né? Apesar de ter conhecido muito a lei, fixado nisso, mas tinham princípios e valores. E que algumas coisas começaram a confrontar. Eu falei, não, Jesus não é assim. Esse Jesus que me está sendo apresentado, esse Cristo que está sendo apresentado, não confere com Jesus amoroso, bom, aquele Jesus que cuida e que nos guarda. E aquilo foi trazendo uma angústia tão grande no meu coração, e eu comecei a clamar para Deus: se essas coisas que eu estou fazendo estiverem contra a sua vontade, por favor, me revela, porque eu não quero mais ser assim. E uma das coisas que eu vi que tinham me afastado muito da igreja é ficar observando o comportamento dos cristãos. E eu observava e falava assim: eles falam que tem que ser assim, mas eles não são. E a gente começa a ser juiz do nosso irmão, né? E eu, naquele período todo, desde a infância que eu comecei a me afastar, eu ficava observando os comportamentos e acusando, apontando o dedo, às vezes não falando diretamente para as pessoas, mas isso me gerou algo interno, inclusive com relação à mamãe. Eu não era uma filha que respondia
que falava para ela, falava, mas a senhora age assim. Não, a gente aprendeu a respeitar e honrar. Mas no meu coração eu falava, mãe, falha. Como que eu, né, vou acreditar que lá no evangelho bíblico, lá da igreja, eu vou conseguir ser transformada se eu vejo falhas na mamãe, se eu vejo falha no pastor, se eu vejo falha nas pessoas que estão lá dentro. Comecei a olhar isso. E durante esse todo período... Então, os rituais que me eram apresentados eram como se fosse algo mágico. Você governando e transformando. Sim, era o autogoverno, né? Mas não um autogoverno de domínio próprio, como fruto do Espírito Santo. Como você mesmo ser capaz de ser. Não, vocês são deuses. Nós somos deuses, então somos capazes, o nosso Deus interno vai nos transformar. E era isso exatamente o que eu queria. Era não ser quem eu sempre me via como sendo a pessoa falha, rebelde, errada, e sem ser capaz, digna do Evangelho, porque eu não era capaz de praticar. E aí um dia eu tive um sonho com Jesus. Eu nessa busca, orando assim, já falando mesmo com Deus, né, sobre nessa angústia, vendo algumas coisas que eu sabia que não estavam batidas. Por exemplo, adorando o sol, adorando, né, o sol para governar, como se voltando às práticas egípcias, estudando sobre os deuses do Egito. Aí isso me incomodou. Falei, bom, esses deuses do Egito que eu estou estudando aqui foram derrotados, não? Quando Deus tirou o povo dele de lá. Eu falei, como assim? Aí tinha explicação para tudo, mas eu sabia. Lá no fundo, Deus já tinha começado o processo de resgate. Enquanto lá a mamãe e as irmãs do círculo de oração, minhas tias, a família, as pessoas oravam, o Espírito Santo trabalhava em mim e começava a trazer luz. Eu falava, como assim que eu vou adorar aquilo que foi vencido um dia, que Deus deixou registrado na Bíblia? E comecei a ver, eles falavam que Jesus também tinha feito magias, que Jesus era... Sabe, começa a trazer Jesus com a outra realidade, mas o Espírito Santo já começava ali. Essa entrega que a mamãe fez, né? Quando nós éramos crianças. Deus fala, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Mas tinha um processo, ele permitiu que eu vivesse tudo isso para eu ter minha própria experiência. E foi quando eu tive esse sonho com Jesus. E nesse sonho, eu passei a noite toda fazendo perguntas sobre aquelas coisas que eu estava em dúvida, que eu falava, isso pode, isso é assim. E é interessante que hoje, olhando com os olhos da graça, eu vejo que Jesus não falava não pode. Ele só falava assim, não convém. É tão interessante. Todas as perguntas que eu fazia, eu falava, Jesus, pode fazer isso? Isso é certo? E ele não falava, não pode. Ele não falou de lei para mim. Ele não impôs uma regra, ele falou assim, não convém. Foi tão amoroso, e aquele amor me cativou, ele não me repreendeu, ele me acolheu. E ele falou assim, vem andar comigo. Aí ele levantou, ficou de pé, amanheceu. Isso foi a noite inteira, foi uma visão. Não foi, hoje eu vejo que foi como ali Salomão, quando recebeu sabedoria de Deus. Não era assim ali vendo, era num sonho, né? E interessante que foi no banheiro da casa, porque eu ia passar por um ritual mais pesado, de dedicação. E esse ritual, eu sabia que representava muito no mundo espiritual. E eu fiquei muito em dúvida se eu passaria ou não. Passaria como se fosse uma sacerdotisa no reino espiritual, e eu não queria passar por aquilo sem ter a convicção de que era a Deus mesmo que eu estava sendo consagrada em todo aquele ritual. E eu fiquei muito em dúvida, eu comecei a me ajoelhar no banheiro para falar com ele. Eu falava, Jesus, me ilumina, o senhor está nisso mesmo. Por que no banheiro, Tiago? Porque, sendo filha de crente, eu não queria dar para a mamãe o gostinho de pensar assim, ela está voltando aos rudimentos antigos, aos ensinamentos antigos, ela está voltando para a igreja. Eu pensava, não, mas eu já estou tão alto nível, aquilo já ficou tão longe. E eu, no banheiro, eu tinha essa liberdade de orar escondido, sem ela ver, sem ninguém ver, só entre mim e o Senhor. E foi exatamente no banheiro que nessa noite Jesus assentou num tamborete, igual tinha lá em casa, eu e outro.
2 banquinhos, a gente chamava de tamborins. E nos assentamos e tivemos essa conversa a noite toda. Aí, quando Jesus se levantou, o dia nasceu, eu falei, Jesus, não vai embora. O Senhor nunca apareceu para mim antes. Não vá, porque eu quero continuar a conversa, me dá o seu telefone. Ele falou assim para mim, meu telefone é o joelho. Dobra o joelho em oração, que a hora que você quiser eu venho e tiro todas as suas dúvidas. E foi isso que eu comecei a fazer. Tiago, dentro de poucos dias, um amigo veio, agora, hoje é amigo, né? Mas na época um advogado veio prestar serviço. Antes tinha vindo um advogado prestar serviço. Eu era advogada da Caixa Federal, onde eu trabalhei por 28 anos. E um advogado veio prestar serviço aqui, ficou 1 mês aqui. E nesse 1 mês ele foi a Belo Horizonte, que era de onde ele era, ele veio e trouxe um livro para mim, Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E eu mergulhando naquilo, eram as coisas que eu estava. Então aquilo reforçou, pensou assim, é isso mesmo. Ele foi embora, eu tive esse processo com Deus, de ter essa visão de Jesus, essa conversa com ele. Depois desse sonho, veio um outro advogado de Belo Horizonte prestar serviço em Berlândia, Adilson. E ele ficou, eu acredito que uns 2 meses, porque a esposa dele chegou a vir, para ficar com ele um tempo, porque ele ficou muito tempo nos auxiliando aqui. E esse advogado, ele trouxe também um livro para mim. Ele ficou, 1 semana que ele estava aqui, ele percebeu a minha busca. E ele percebeu que eu estava buscando em lugares que não eram onde a presença de Deus realmente governava. E ele também trouxe um livro. Agora eu esqueci o nome, mas ele era um livro de batalha espiritual, uma ficção. E esse livro me mostrava muito sobre batalha espiritual e era aquilo que eu estava vivendo. A luta do cristão, era a luta de uns cristãos, na verdade, contra principados e potestades. E eu via que eu estava do outro lado. Que eu estava do lado daqueles que fingiam serem anjos de luz, mas não era. Que aqueles rituais que eles estavam fazendo. E aquilo começou a ficar muito claro. E eu comecei a orar mesmo, fazer como Jesus falou. E comecei a ler mais a Bíblia, buscando direção do Espírito Santo. Porque lá onde eu estava, no esoterismo, eu lia muito em Bíblia também. Só que a lei, só na base do não faz, não pode, porque se a gente pensa que a lei é algo apenas do judaísmo, não é. A Bíblia é usada com o espírito incorreto, trazendo legalismo. Por quê? O legalismo traz peso, traz acusação, traz medo, reforçava aqueles sentimentos que eu tinha de incapacidade. Então, como você não consegue mudar sozinha, você faz rituais, você busca um guia, você busca, né, fazer uma viagem astral, que eles chamavam, algumas coisas assim, para você tentar melhorar mais a angústia do meu coração. Era um vazio que nada poderia preencher. E eu comecei a ler a Bíblia com outra visão. Foi quando eu falei, eu vou para a igreja por causa do Tiago. O Tiago está na idade de ser já... era o meu motivo, né? Falava, eu vou continuar acreditando no que eu estou acreditando, mas eu quero que ele tenha aquele princípio e fundamento que eu tenho. E comecei a ouvir as palavras do pastor Paulo Júnior. Aí eu já estava casada com o Reis, nesse período, o Mateus tinha acabado de nascer, já tinha 1 ano de casado, estava com o Mateus novinho, e eu levantava para amamentar e a mamãe ligava, porque ela falava assim, vem cá que eu quero que você assista um programa evangélico. Eu ia falar assim, não, estou no outro nível, mas ela aproveitava e ligava a televisão quando eu estava amamentando o Mateus. E aquela palavra foi entrando e eu fui vendo um povo assim, conhecendo a palavra, falando com tanta sabedoria, com tanta liberdade. Eu falei, eu quero conhecer, eu quero que o Tiago conheça essa Bíblia. Falei, eu já estou em outras coisas, em outro ritmo, em outro nível, mas eu quero que o Tiago conheça essa visão da Bíblia. E fui para a igreja, né, nesse período para te acompanhar, até que chegou um dia que eu não resisti à voz do Espírito Santo no meu coração. Então, o que eu falo? Ser filho de crente é um desafio? Sim, para mim foi um desafio durante muitos anos. Mas depois eu entendi
que era um privilégio. Porque a hora que eu tive a minha própria experiência com Deus, eu também não mudei de um dia para o outro. E nem já estou pronta. Eu estou em processo de transformação. Mas eu comecei a ter essa liberdade de ver a transformação que Ele faz, que eu não poderia fazer. Então, mesmo sendo falha, eu comecei a ver também a graça, o amor, a misericórdia, como que Deus me aceita como eu sou e fala, eu te justifico. Jesus fala, eu perdoo o seu pecado. Você já está perdoado. Deus vai e me chama de filha e me acolhe e muda as minhas vestes. Tem um versículo que eu amo de Ezequiel, que ele fala assim, eu passei antes, te vi esperneando. É uma palavra para Jerusalém, né? Mas assim, para Israel, mas para mim, eu falo que aquela palavra é minha. Eu passei e te vi ali. Quando você nasceu, eu te observei. Depois eu te vi ali esperneando, tentando, esperneando. Passei de novo, te cobri, te vi, mas te deixei por ali. Mas chegou um dia que eu passei e vi que você já tinha idade suficiente para amar. Então eu vim, lancei a minha capa sobre você e você se tornou, fiz uma aliança com você e você se tornou minha. Então eu vim te vestindo aos poucos. Coloquei um vestido real, coloquei um anel no seu dedo, amo essa parte do anel. Coloquei uma sandália nos seus pés, coloquei uma coroa na sua cabeça. Então eu vejo esse processo, Deus fazendo a gente aos poucos. E tem sido assim, um grande privilégio. Tem uma coisa que Deus me fez lembrar aqui, Tiago, quando a Márcia estava grávida de você, ela trabalhava na Caixa como estagiária e a pastora Lana. Só que a pastora Lana, ela estava dando os primeiros passos na fé. Solteira também. E ela, a Márcia grávida, e ela profetizou na vida da Márcia. Disse, Márcia, vai ser um pastor. Essa criança que está no seu ventre vai ser um pastor. E não tinha ultrassom. Bom, se tinha ultrassom naquela época, não era ao nosso alcance, né, Márcia? E a pastora Elana profetizou que seria um varão, né, pastor. E Deus cumpriu. Eu acho lindo, Senhor, porque, como diz o Salmo 139, né? Ainda informe, Deus já te conhecia no ventre da sua mãe e já tinha revelado para a pastora Elana que você seria um pastor. Isso é maravilhoso, é lindo. É o Deus de gerações, é o Deus de promessas, que faz com que é o Abraão, Isaac, Jacó, é a Maria, é o Tiago, é a Márcia. Hoje nós já vemos isso também, não apenas o Tiago, né? Então, Mateus, Maria Laura, então, mas nós estamos juntos aqui, por isso estamos falando só de nós. E já é o Deus do Felipe, da Ana, que são os seus filhos que nós temos visto, do Davi. E assim, de geração em geração. E Deus tem cumprido também nos outros filhos, né? Meus filhos, a vida dos meus filhos, né? Deus tem cumprido essa promessa, né? Todos. Isso é. Filhos, netos, né? Todos. Bisnetos. Bisnetos, todos. Então, isso é assim, onde eu falo do privilégio, é um desafio, né? O nosso tema aqui hoje, debate que você lançou, é um desafio ser filho de crente? É um desafio porque a gente acha que está vivendo no meio de um povo que tem a obrigação de ser perfeito, porque conhece a palavra, não vai falhar dentro da nossa casa, e também acha que nós teríamos a obrigação, porque já nascemos com a palavra, de ser. Então, dá a impressão de que somos um estranho ali, naquela raiz, naquela árvore. Não, aqui esse povo é salvo, eu não sou, porque eu não consigo ser como eles. Mas, por outro lado, eles falam que são, mas não são perfeitos também, então gera conflito. Então, o desafio é quando a gente vê sob esse ponto, sob essa ótica da lei, da religiosidade, da perfeição, e não sob os olhos da graça.
Nós temos uma aliança. É o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas que faz a diferença, né? Ali no Egito não foi salvo um povo perfeito. Quando eles saíram do Egito, o que os salvou foi a fé de colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, representando, já prefigurando Jesus, para que eles saíssem dali com as suas famílias salvos, mas para viver um tempo no deserto, e mostrou tanto que eles eram imperfeitos ali no deserto. Todos falhando. Só Jesus foi o perfeito que pisou na terra, porque ele é Deus. E ele pisou exatamente para cumprir a lei no nosso lugar e para nos justificar, para derramar o sangue que é suficiente para pagar pelos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós somos salvos porque Jesus venceu. Porque nós vamos falhar enquanto estivermos aqui, só que falhamos contrariados. Nós não vivemos pecando, falhando voluntariamente, né? Nós fazemos isso e dá uma tristeza que nos leva ao arrependimento. E o Senhor, aí nós vamos para Cristo. Em vez de desesperar e falar, ó, eu não sou mesmo filho de Deus, eu não sou capaz, a gente vamos para Cristo e fala assim, ainda bem que o Senhor me justifica, me purifica e me transforma. E Ele vai transformando, como a Bíblia fala, de glória em glória, mas nós vamos continuar imperfeitos enquanto estivermos aqui, né? Então isso é que faz toda a diferença. E hoje eu olho para a mamãe com outros olhos, porque naquele período, que eu chamo período da rebeldia, eu olhava com acusação e eu tinha sentimentos em mim que eu nem confessava para ela. Era uma raiva. Eu falava assim, por que ela quer que eu seja assim? Eu jogava nela a culpa. Por que ela quer que eu faça assim? Por que ela quer que eu seja assim? E aquilo gerou um sentimento de ira. E eu olhava para ela também e acusava muito no meu interior. Mas eu não falava, mas no meu interior eu acusava. Ela é imperfeita, ela faz isso, ela faz aquilo. Não podia fazer isso, não podia ter falado isso, não podia ter reparado, né, o cisco na olho do irmão, quando tem uma trave no olho. Mas eu tinha uma trave no meu olho e estava reparando o cisco no olho da minha mãe. Eu tinha falhas e estava reparando nas falhas dela. E aí, hoje, olhando para isso, depois que eu me converti, eu chamei a mamãe para pedir perdão. Na verdade, teve vários momentos de pedir perdão para meus pais. Já vivi várias oportunidades dessa, né? Eu com minha esposa, a gente já fez isso algumas vezes, mas uma delas, Deus foi muito claro. Você tem que pedir perdão para sua mãe. E eu falava assim, mas como se eu nunca falei para ela, se ela não sabe o que eu senti? Mas Deus falou, eu quero converter corações. Coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E para você interromper esse processo nas suas gerações seguintes, para que esse legado não seja passado para as suas próximas gerações, você precisa pedir perdão e confessar esse sentimento para ela. E até que eu fiz isso um dia. Chamei a mamãe. Foi difícil, né, mamãe? Fiquei rodeando ela lá na cozinha por muito tempo. E isso eu já estava convertida, frequentando a igreja já há muito tempo. Mas eu falei, mamãe, Deus me mandou pedir perdão para a senhora. Ela riu na hora, eu falei, perdão, por quê? Falava, por coisa que a senhora nem sabe que eu pensei, que eu senti, que eu julguei. E foi um momento muito bom, porque a mamãe acolheu assim, né, com o Espírito Santo mesmo, e nela, né, com amor, da mesma forma que Jesus falou, não te condeno, né, acolhe. E isso aconteceu e foi muito importante. E desde então nós nos tornamos aliançadas em oração. Hoje a mamãe assim, é minha companheira de oração e eu agradeço a Deus pela vida dela. Eu ligo para ela, falo, mãe, preciso orar por alguém por isso, eu preciso do amém da senhora. Há uma concordância, além do respeito, da honra, né? Aprendi muito sobre isso, tenho aprendido. Então é um legado de geração em geração. Que tênis. Glória a Deus. Nós começamos falando do desafio de ser filho de crente, mas eu entendo esse privilégio, né? Esse privilégio, essa oportunidade. O desafio, eu acredito que é desafio como não só a questão de ser crente ou não, o desafio de um pai que quer educar bem o filho, ele sempre vai corrigir, sempre vai ajustar, né? E nesse ajuste,
a gente só entende algumas coisas quando a gente vira pai depois, né? Ou mãe, né? Verdade. Muitas coisas. Esse é a beleza, assim, do que Deus faz nesse processo, nessa jornada. Que a gente é criança, depois a gente vira adulto, depois a gente vira pai, constrói uma família e a gente vai entendendo daquilo que é o amor de Deus como pai de uma família, né? E a gente, os filhos. E isso fica muito claro quando a gente tem filho, começa a lidar com os nossos filhos, de lembrar das coisas, né? Essa pressão toda, esse processo de desviar e conflito, eu não passei por isso, eu me sinto privilegiado, porque eu fui criado sempre com muita leveza nisso, né? Na casa de vocês duas, né? Minhas duas mães, nunca teve essa pressão de seguir dessa forma, assim, né? Tinha um compromisso com a igreja, né? Não era algo que a gente não negociava, né? Era aquela agenda, a gente sempre ia, fazia parte. Mas lá eu já fui tomando gosto, criando minhas amizades, e envolvendo em ministério, envolvendo com as pessoas, né? Criando as relações ali. Então, vocês tiveram muita sabedoria de conduzir nesse processo para que eu tivesse no meio, né? Como a senhora mesmo falou, que falou, eu quero que tenha esses princípios. E aí isso fez muita parte, né? O desafio que eu entendo para mim como filho de cristão nesse sentido é o desafio de, na verdade, servir a Cristo desde novo, que a gente tem que abrir mão de muita coisa mesmo. Muitas bagunças, muitas coisas erradas que você vê outros fazendo, às vezes fica na curiosidade, mas não faz porque sabe que não pode, ou chega na beirada e fala, não, acho melhor não. Então, é um desafio mesmo, um desafio de sempre falar a verdade, às vezes levando a pior por isso, desafio de ser o mais correto possível, apesar de que a gente acaba entendendo que também tem os erros, como a senhora falou, né? Por mais que eu fui criado nesse ambiente já cristão, com toda, como o Paulo gosta de falar, uma CNTP favorável, né? As condições naturais de temperatura e pressão favoráveis ali para desenvolver, ainda assim teve muito desafio, muita coisa, né? Mas a graça de Deus sempre foi muito presente lá, né, na nossa casa, sempre foi muito leve isso, né? Não sei porque também, apesar de tudo, né, nas nossas duas casas, né, tanto a senhora com o papai, quanto a senhora com o Regis, nós vivíamos num ambiente onde, na minha infância, até eu me casar pelo menos, os maridos não iam na igreja. É verdade. Né? Meu avô não ia na igreja, mas respeitava. O Regis não ia na igreja, mas respeitava. Exatamente. Então, sempre teve um equilíbrio, né? Não estou dizendo que isso é o ponto positivo, mas isso ajuda a gente a ver, às vezes, com o olho da graça de outra forma, de entender que o equilíbrio de estar bem com todo mundo, né? Não é aquele ambiente assim, é o lar cristão, daquele jeito, do jeito que eu configurei, do jeito que tem que ser, do jeito que a religião fala que tem que ser, e o que está fora disso a gente já acusa, porque não podia nem acusar, porque dentro da nossa casa mesmo tinha gente que não ia na igreja, né? Tinha gente que às vezes bebia, tinha gente que, né? Então, o que você vai falar do outro se na sua casa mesmo tem de tudo? Só que aí revela o amor, a graça, e a gente vai vendo também em todo mundo, né? Meu avô que depois se converteu lá na frente, né? O Regis que sempre foi uma bênção, né? Sempre ajudou, sempre recebeu todo mundo, nunca foi objeção em relação a isso, pelo contrário, dá um bom testemunho. Excelente. Né? Então, a gente aprende a ter esse equilíbrio de entender. O Regis, por exemplo, igual, eu aprendia a escutar música só cristã. E fui criado numa base nesse sentido e tomei gosto por isso. Mas chegava em casa, o Regis já gostava de escutar outras músicas. E também a gente aprende a conviver com isso e tá tudo certo. Eu não tenho que ficar corrigindo ele nesse sentido. Eu tenho minhas preferências, mas a gente dançar, eu lembro da minha infância dele dançando comigo, brincando, divertindo, andando de patins e fazendo tudo, né? E com toda a liberdade, porque ele também sempre deu muito bom testemunho, né? Mas, né, eu fui desenvolvendo minhas preferências, mas isso trouxe equilíbrio e ajudou a quebrar um pouquinho da religiosidade, que eu acho que por um tempo ainda teve muito presente, na minha vida também, de querer ser tudo certinho, tudo, né? E aí eu teve uma situação na minha vida que eu entendi que na história do filho pródigo eu estava mais por mão do filho pródigo do que pelo filho pródigo, que eu nunca tinha sido aquele que saiu para fazer bagunça, para queimar os bens do pai. Eu sempre tive junto, mas por outro lado, mesmo estando junto,
eu às vezes não me sentia tão filho, me sentia mais como um servo, que foi o que o irmão falou. Falou, eu trabalhava pro senhor aqui a vida toda e o senhor nunca me deu nada para fazer festa com meus amigos, trabalhei como um escravo, ele fala. Aí o pai falou assim, como assim, meu filho? Tudo que é meu é seu, você pode fazer essa festa quando você quiser. Né? E por um tempo na minha vida ali, eu até tinha mais facilidade de chamar Deus de Senhor do que de Pai. Mas aí depois eu entendi, né? Deus trouxe cura, muitas coisas se esclareceram, né? Assim, nesse processo de amadurecimento. Mas é interessante ver isso, né? Esse equilíbrio que tem e essa liberdade de saber que a gente pode errar, igual a senhora falou, e a senhora mesmo teve esse desvio, que no fim tudo cooperou, né? Tudo cooperou. E a senhora caladinha, orando, né? Não ficava insistindo, não ficava colocando peso, né? Não ficava jogando praga, colocando acusação, eu acredito que não na minha mãe, mas sempre orando caladinha, até que chegou a hora que Deus fez a obra, né? Que Deus completou aquilo que ele tinha começado. Completou não, ainda tem muita coisa para ser completada, né, mãe? Mas Deus fez um avanço nessa obra aí, né? Mas algo assim que eu acho tremendo é isso. Eu vejo a igreja hoje, Tiago, é um privilégio fazer parte desse tempo. Eu creio que nós estamos assim, é o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos mesmo, assim, da revelação. A igreja hoje, cristã, já não é mais, assim, na grande maioria, pelo menos, está buscando não ser uma igreja religiosa. O Espírito Santo vem nos revelando o que é ser igreja. Com o conhecimento de Deus, Jesus é o centro, a palavra de Deus é o centro, os princípios fundamentais, os valores, mas não a religiosidade. A igreja hoje tem se ocupado disso, de separar o que são princípios, fundamentos, valores, daquilo que é religiosidade. E isso tem feito muita diferença. A gente tem conhecido melhor, né, o propósito, o plano da salvação, tem conhecido mais Jesus. Então, caminhar com Jesus hoje tem sido mais leve, porque é aquilo que ele veio trazer. Não que pode fazer tudo, nem tudo convém, é lógico que não, mas a gente tem tido essa ótica do Espírito Santo e olhando para trás a gente vê, gente, isso não tinha nada a ver, mas conhecer sim, conhecer o plano da salvação, né, e os fundamentos, os princípios, os valores cristãos, isso tem feito muita diferença. E é o relacionamento, é na relação que nós vamos sendo transformados, né? Um afiando o outro, é o que a Bíblia fala, né? Não dá para viver sozinho, isolado, e também não dá para querer apenas receber um princípio de regras e falar, é isso, não. É receber Jesus, a instrução do Espírito Santo. Agora, o principal que eu vejo nessa questão de ser filho é o privilégio de fazer parte de uma família que escolheu, né, seguir esse Deus, o Deus de gerações. E eu queria deixar um versículo que hoje eu li sem saber que esse seria o tema, porque o Tiago não nos avisou qual seria o tema do podcast, né? Mas eu tinha lido a Bíblia hoje e esse foi um versículo que marcou a minha leitura de hoje. E fala assim, lá em Isaías 58, especialmente o 12. Antes, Deus vem falando assim, o Senhor te guiará continuamente. Ele te guiará. Amém. Ele fartará a sua alma, tem lugares secos, ele vai fartar. Ele vai nos transformar, né? E ele te fará. Você será como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Ele fará, como disse a mamãe. Ele preparou a Lana, né, com um amigo para trabalhar comigo um tempo, preparou a Dilce lá no outro tempo, como tem preparado hoje outras pessoas e vai continuar preparando no caminho. Amém. Ele guiará, ele preparará, ele fará, né, esse rio, esse manancial que vai fluindo, esse rio de águas vivas, não é algo que você recebeu e ficou parado ali numa cisterna rota, cheio de regras e é só aquilo ali. Mas é uma fonte, é o rio, e isso vai continuar nesse processo, né? E fala assim, no 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas
e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Amém. Então, essa promessa alcançou você aqui nessa nação. Amém. Você, Glória como a Deus. filho, está aqui, ó, para restaurar veredas para que o país se torne habitável. O que é o país se tornar habitável? Se tornar melhor onde você pisar. Porque você está aqui para servir, para abençoar as pessoas que estão à sua volta e para ser um instrumento de bênção na vida de cada um. Mas é aqui, ó, de geração em geração. É o Deus de gerações. Então, esse é o privilégio de ser filho de alguém que já alcançou a promessa, porque você conhece isso. Você tem certeza de que há uma promessa, há uma aliança sobre você, né? E os seus filhos estão debaixo dessa aliança, e isso vai tranquilizar o seu coração, como tranquilizou o da mamãe, de saber Amém. que há uma promessa para a família, para casa. Amém? Amém. 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 A senhora também estava lendo um versículo hoje, né? Que a senhora falou mais cedo. Antes de sair. O Salmo 81, né, versículo 16, que fala assim: se o meu povo soubesse o que eu tenho para vós, comeria do trigo mais fino e saciaria do mel que sai da rocha. Amém. Deus me alegrou muito o meu coração, que eu procurei ele lá na Bíblia, lembrei, procurei, encontrei, porque se o meu povo soubesse, né? As pessoas que estão passando por aí, eles não sabem o que Deus tem para eles. O mel mais, o trigo fino e o mel que sai da rocha, né? É o que Deus tem para nós, é a palavra, né? E Deus me fez lembrar de Jeremias 29:11, que eu quero, assim, falar para esses filhos de crentes. Esses filhos de crente que têm esses desafios, porque eu conheço muitos. Deus está, nessa conversa nossa aqui, Deus está me fazendo lembrar de muitas pessoas. Que Jeremias 29:11, o Senhor dizendo assim: eu é que sei quais os pensamentos que tenho a seu respeito. Assim diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal, para vos levar ao lugar que vos tenho preparado. Amém. 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 E eu lembrei também de Jeremias 33:3, porque quando Jesus falou para mim, meu telefone é o joelho, dobre o joelho em oração. Que hora que você quiser eu venho. Isso está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, me invoca, e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas, como diz outra versão, que você não sabe. Amém. Então, o segredo é clamar ao Senhor Jesus. Não falha. Ele responde. De repente, né, mamãe? Amém. Amém. Que benção, que benção. Mais alguma coisa? Fica para o próximo, agora com o Felipe e a Ana juntos, já a outra geração, né? Agradecer pela oportunidade, né? Por privilégio. Agradecer a Deus. Amém. Por esse privilégio, né? Com 82 anos de idade, pisar nessa terra, né? E ter esse privilégio. Nós estar aqui falando das coisas do Pai, né? Como Jesus com aqueles doutores ali, falou assim, falou para a mãe dele, estou cuidando das coisas do meu Pai aqui. Nós aqui, né, falando das coisas do Pai, das bênçãos. O Senhor nos concedeu, né? Toda a honra e glória para o Senhor. Amém. 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 Verdade. Amém. Amém. E você que ficou com a gente aqui até o fim, que Deus cele isso no seu coração. Comenta com a gente aqui aonde você se encontra nessa situação. Às vezes você se encontra como pai, às vezes você se encontra como filho, né, como mãe ou filha, não sei. Né? Qual que é o seu desafio como crente, filho de crente ou não, sei lá como é que é isso. Né? Eu não sei, mas escreve pra gente aí saber. E quem sabe, né? O seu comentário pode abençoar também muitas pessoas. E não deixe de compartilhar isso, enviar essa mensagem para outras pessoas, para que mais gente receba essa mensagem, né? E seja edificado por esse compartilhar tão valioso aqui com a minha avó, minha mãe, com uma geração que serviu a Deus, serve a Deus
com empenho, com muita dedicação, e eu tenho testemunhado isso, né? Sou muito edificado pelo testemunho de vocês, sempre me lembro aqui nas coisas, vira e mexe, eu busco alguma coisa no que eu estou fazendo aqui, eu tenho lembrança daquilo que eu aprendi com vocês, né? Com os meus filhos e com tudo que eu faço, né? Porque a gente vai somando e vai acrescentando mais coisas, mas eu lembro muito, né, das ações de vocês, o jeito, alguns detalhes, é uma benção, né? Ter sido criado nesse lar é um privilégio, né? Eu sei que é, e muita gente fala isso também, né, que privilégio ter vocês duas mães tão preciosas assim. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então compartilha aí, Privilégio não nosso deixa também. de enviar essa mensagem para outras pessoas, que com certeza vai abençoar muita gente. E a gente fica por aqui hoje. Até o próximo, se Deus quiser. Deus Onde será que vai ser o Bom próximo? demais. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você é uma bênção, Tiago. Obrigada por nos dar essa oportunidade. Verdade. Graças a Deus. Muito bom.